E aqui no estúdio a gente recebe a partir de agora o deputado estadual Evásio Bezerra, que é o secretário estadual da Juventude e do Esporte. Boa tarde, deputado, seja bem-vindo. Boa tarde, Hermes, boa tarde aos telespectadores. Bom, o seu partido está vivendo aí um momento tenso, né? É verdade, Hermes, eu acho que hoje eu imaginava que o principal motivo da nossa entrevista, como foi lá no Correio Debate agora há pouco, seria sobre os Jogos Escolares que Sim. estaremos concluindo hoje, a última etapa. Um evento grandioso que envolve todo o estado, nada mais nada menos do que 22 mil atletas e alunos da rede pública e da rede privada, mas tudo bem, eu acho que a política, esse instante e o momento, eu acho que se sobrepõe até esse evento importante que o governo da Paraíba, através da SEGEL, está promovendo. E, concordando com você, estamos passando por um momento difícil. Assistir agora, em absoluta primeira mão, a fala do governador, que eu acho que traduz o sentimento de cada um, o sentimento de todos nós. Vai ter reflexo na bancada da Assembleia Legislativa? Olha, vai ter divisão na bancada? Eu, seguindo a linha do governador João Azevedo, com a sua prudência, com a sua cautela e, acima de tudo, com a responsabilidade que ele tem como integrante do PSB, partido que o ungiu à condição de governador do estado, nós temos que ter cautela e não precipitar os fatos. Deixa a precipitação nas mãos de Carlos Siqueira, porque este sim precipitou, aguçou, acirrou, e a postura que ele teve, pelo menos na minha avaliação, foi plenamente reprovável, porque deveria ser a postura de um juiz de paz. Mas ele foi provocado, né, deputado? Foi, mas ele deu uma entrevista de manhã dizendo que esse problema era para ser resolvido pelo PSB da Paraíba, que ia ficar à parte e que aguardava que o PSB da Paraíba resolvesse essa questão. Depois saiu uma matéria a nível nacional que ele estaria convocando o governador João Azevedo e o governador Ricardo Coutinho e o presidente Edivaldo Rosas para uma conversa em Brasília amanhã. Isso pela manhã e à tarde. À noite saiu uma decisão de dissolução ou de intervenção no nosso partido. Então, quem age assim não age com a razão, não age com equilíbrio, não age com respeito devido às partes. De um lado, um ex-governador que tem uma história que a Paraíba bem conhece, e do outro lado, um governador eleito pelos quadros do PSB e que obteve uma vitória magnífica no último pleito. Portanto, as duas partes mereciam respeito. Ele respeitou apenas uma, e você há de convir que isso, na verdade, foi uma desatenção para com Edivaldo Rosas e, por extensão, ao governador João Azevedo. Estatuto partidário, seja de que tendência política for, é sempre duro com os filiados quando há uma decisão, quando há uma desobediência interna do filiado ao partido. Houve alguma coisa que desabonasse a conduta de Edivaldo Rosa? Olha, eu lhe digo com toda franqueza e, além da franqueza, com firmeza, que eu tenha conhecimento absolutamente nada. Edivaldo foi tomado de surpresa, como eu fui, como nós fomos, e estamos, Hermes, atônitos, ainda com o choque, com a violência do processo, com a velocidade do processo, e tenho que repetir, infelizmente, chancelada, referendada pelo presidente Carlos Siqueira. O líder do governo na Assembleia, Ricardo Coutinho, disse que... Ricardo Barbosa, desculpa. Disse que, se tiver ser chamado, vai ficar ao lado do governador João Azevedo, que ele mostrou uma postura democrática. O senhor também vai seguir o governador João Azevedo, se for chamado a decidir? Olha, não tem nenhuma criança nesse processo. Eu acho que pela fala de cada um, por mais que se procure emitir, todos os atores envolvidos nesse lamentável episódio, eles dão pistas de qual a tendência. Eu diria, com a responsabilidade que tenho e com o equilíbrio que Deus me deu, que é prematuro nós nos postarmos agora de ficar com A e com B. Até porque o governador João Azevedo disse de alto e bom tom de que cabe a Carlos Siqueira decidir se quer que ele continue ou não no partido. Eu entendo que isso é quem diz assim, bem, temos que buscar uma alternativa
de consenso e que, consequentemente, nós venhamos a superar esse embate, que é latente. Há clima ainda para João Azevedo permanecer ao lado do grupo de Ricardo Coutinho? No mesmo teto partidário? Cada cabeça é um mundo. Eu não posso, de modo algum, me precipitar e falar pelo governador João Azevedo. Nós não estamos falando de pessoas estranhas. Nós estamos falando entre dois amigos que têm uma vivência fraterna, próxima, de 15 anos. Então, você há de convir que muitas vezes existe, e eu vou ser bem extremista mesmo, para que você e o telespectador possa dimensionar o que é que eu quero transmitir. Você tem, de repente, um embate, um dissabor entre marido e mulher, entre pai e filho, entre irmãos, é comum. E existe também um momento da reconciliação. Eu acho que a história, a trajetória de Ricardo Coutinho, de João Azevedo e de Edivaldo Rosas, eu acho que o que eles têm em comum são infinitamente superiores do que eles têm de divergência. Aí, deputado, o senhor falou aí de que essa amizade de 15 anos não pode ser jogada na lata do lixo da história por conta dessa divergência partidária, mas a verdade, e a gente que acompanhou os fatos nos últimos dias, é que, eu vou abrir aspas para um termo que sempre usam, os ricardistas passaram com um rolo compressor por cima da direção estadual. Olha, até terça-feira passada, ricardistas éramos todos nós. Éramos todos nós. O que eu disse, para que fique bem claro, em português bem claro, é que na minha avaliação, as convergências são infinitamente superiores entre João, Edivaldo e Ricardo. Agora, se essa quantidade ou esse peso enorme das convergências se render às pequenas divergências, se render, fatalmente teremos o que eu particularmente não quero, não desejo, dizia agora há pouco lá no Sistema Correio, na Rádio Correio, de que não vão colocar no meu currículo que eu tenha sido instrumento ou vetor dessa discórdia. Eu acho que a minha e a nossa responsabilidade é enorme. Você, não como membro do PSB, mas como jornalista competente que é, sabe e acompanha a nossa vida política para e passo. Sabe que Ricardo Coutinho nos apresentou, avalizou, referendou o nome de João Azevedo. Sim. E todos nós nos irmanamos nessa causa que redundou numa eleição e numa vitória brilhante, jamais vista desse Estado. Então, como é que em apenas 7 meses você vai chegar e dissolver tudo isso como um passe de mágica? É de você ficar como eu fiquei, como ainda estou, abalado, chocado, estarrecido e preocupado com o desfecho desse episódio. O governador João Azevedo convocou alguma reunião com a bancada de deputados? Eu quero crer que o meu sentimento, se não igual, exatamente igual ao do governador João Azevedo, mas parecido, muito parecido. Ele não convocou reunião com ninguém, ele conversou e eu conversei com ele por telefone, e nem sábado, quando fomos ao jogo do Botafogo, nós tivemos tempo de conversar, dialogar a respeito de todo esse afã que, repito, preocupa, angustia a todos nós. Bom, o senhor falou aí desse desencontro entre o governador e o ex-governador. Na Assembleia Legislativa, isso pode abalar essa governabilidade? Olha, tudo hoje é previsão, é premonição, é um jogo de xadrez e que de difícil você saber como é que fica o tabuleiro. Porque se de um lado você tem algumas figuras que foram instrumentos de proa desse processo de separação, posso assim dizer, de outra banda você tem pelas redes sociais alguns deputados da oposição, rígidos e duros deputados da oposição, sinalizando com a possibilidade de integrarem a base do governo, mandando aí recados públicos. Essa é uma estratégia da oposição, né? Se aproveitando do momento político. Sem dúvida, esse jogo todo nós
Não tem ingênuo nesse processo. Exatamente. Todo mundo sabe como se mexe essas pedras. E aí muitos querem apagar esse incêndio com etanol ou com gasolina, ou com os dois ao mesmo tempo. Então o governador João Azevedo é um cidadão experiente já, agora não se pode mais nem dizer que ele é um neófito em política, já que muitos não acreditavam na sua desenvoltura, na sua postura e, acima de tudo, na sua conduta como candidato, na participação dos debates e, posteriormente, em se transformando em um grande governador, dando sequência, não há por que esconder isso, ao grande trabalho desenvolvido, idealizado pelo governador Ricardo Coutinho. O senhor falou aí de que algumas lideranças de proa estariam fazendo esse trabalho nos bastidores e acabaram causando essa dissolução do diretório. Entre essas lideranças aí estão deputadas estaduais? Mas eu vou responder, eu sei que você está me perguntando só pela curiosidade dos seus telespectadores. Não, então eu vou ser mais direto. O senhor coloca entre os culpados dessa dissolução as deputadas Estela Bezerra e Cida Ramos, que são aliadas do governador? Você mudou, do ex-governador? Mudou a pergunta e Fui mais direto. Me aperta ainda mais, mas tudo bem. Veja só, eu não posso negar a você que as entrevistas concedidas pela deputada Cida, pela deputada Estela, de forma pública, eu acho que elas foram o pontapé inicial dessa discórdia. Se elas foram orientadas pelo governador Ricardo Coutinho, eu não posso caluniar, eu não posso fazer essa acusação séria e grave até, porque isso culminou com todo esse processo. Mas é público e notório, as redes sociais registraram a postura e a proposta da deputada Cida, da deputada Estela, que, ao meu ver, como qualquer um outro diretoriano ou até filiado, tem todo o direito e legitimidade de fazer qualquer tipo de proposição. Mas entendo também que isso deveria ter sido discutido no diretório. E, posteriormente, discutido e votado. Não foi feito uma coisa nem outra. Deputado, obrigado pela presença mais uma vez aqui no Correio Debate. Eu sou quem agradeço a você e agradeço também aos telespectadores pela audiência ao seu programa e particularmente hoje ao que me cabe como entrevistado. Um abraço a todos, uma boa tarde.